Graças a Deus, irmãos. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós temos pessoas aqui que estão exalando vida. Amém? Então, que você nessa noite venha exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele pela alegria de nós estarmos na presença dEle nesse momento. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos estar orando, falando com o Senhor, agradecendo a Ele, pedindo o nosso louvor.
de Ti e da Tua presença neste lugar. Aleluia.
Eu não sei o que você buscar aqui nessa noite. Talvez até a mensagem não vai falar com você. Talvez você só precise entender que Ele te ama. Incondicionalmente Ele te ama. Você pode até pensar que ninguém está te vendo, ninguém gosta, ninguém se preocupa, mas tem alguém que te ama. Tem alguém que está te vendo. Tem alguém que está dizendo ao seu coração nessa noite: eu te amo. E isso é suficiente. O amor de Jesus é suficiente. O amor de Jesus, Ele transforma qualquer sentimento que nós podemos estar sentindo neste momento. É suficiente. Eu não sei o que você viveu nesse dia de hoje. Eu não sei o que passou na sua cabeça. Eu não sei o que deixou seu coração tão duro. Mas Ele está liberando essa palavra do seu coração nessa noite. Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Ele continua te amando. Porque Ele sabe quem você é. E você é amado. Você é amado. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Esse é o momento como estrangeiro nessa noite, Jesus. Esse é o momento de transformar essas áreas, Deus, que está cumprindo dentro do coração. Em nome de Jesus. Amém, querido. Pode se sentar em nome de Jesus. A graça e a paz. Deus, que bom que você está aqui nesta casa. Que bom que nós possamos estar juntos como igreja, como corpo de Cristo aqui neste lugar para adorar e obedecer o nome do Senhor. Pastor Guia, esposa, família, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Que bom tê-los aqui. O Senhor abençoe a sua vida. Queridos, como eu disse aqui, eu não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu domingo até esse exato momento, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Todas as vezes que nós não temos um destino, uma certeza, todas as vezes que nós estamos em dúvida, todas as vezes que nós ouvimos uma palavra negativa, Jesus sempre vai estar do seu lado, trazendo uma palavra positiva. Ele sempre vai estar do seu lado, trazendo uma palavra ao seu coração, dizendo: não temas. Ele sempre vai te impulsionar você a viver coisas que os seus olhos não estão vendo, que o seu coração não está sentindo. Ele sempre vai ter uma palavra de alívio ao seu coração. E nessa noite eu quero compartilhar algo do Senhor no seu coração nessa noite. Eu quero falar sobre a história de Jairo. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo número 21. Talvez hoje alguém aqui vai se encaixar nessa história. Talvez você vai ver a sua vida dentro dessa história. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. Amém? O Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21, vai falar da mulher que tinha 10 anos, mas também vai falar da filha de Jairo. E nessa noite vamos falar de Jairo. E passando Jesus outra vez no mar, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto no mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe põe as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e
e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes a pior. Até que curva sua cabeça, Pai. No nome de Jesus, nós queremos dar graças a Deus. Pai, eu lhe peço que o Senhor abençoe a tua palavra em nosso coração. Pai, este é o seu momento. Espírito Santo de Deus, venha ministrar em meu coração, em nosso coração, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, Senhor. E nessa noite, essa palavra venha de encontro, Pai, essa minha necessidade, e ela venha para causar um impacto na minha vida, em nome de Jesus. E nessa noite, Jesus, tu venhas cumprir na minha vida, em toda a sua igreja, o teu querer para a glória do teu nome. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que quase todos conhecem essa história de Jairo, e esse texto vai mostrar para nós alguém desesperado, alguém que tinha um problema em sua casa, alguém que estava sem rumo, porque às vezes os problemas que nos acometem nos tiram o chão, nós perdemos o sentido, não sabemos o que fazer. Mas Jairo, ele sai ao encontro do Senhor. E Jairo, ele sai da sua casa, deixa a sua filha quase morta na sua casa, e ele vai em busca da solução para o seu problema. E Jairo, ele sai da sua casa e ele encontra a solução. E a Bíblia diz aqui que ele se prostra, ele roga ao Senhor para que o Senhor Jesus viesse com ele à sua casa. E o Senhor, porque é um Deus bondoso, cheio de misericórdia, o Senhor se compadece de Jairo. E o Senhor vem, segue Jairo para a sua casa. Mas dentro desse período, desse percurso que Jesus está vindo, Jesus então agora encontra uma outra situação. Jairo estava aqui desesperado, ansioso para que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava à beira da morte. E Jesus então está descendo, mas a palavra fala que havia o quê? Uma grande multidão que estava seguindo. E essa multidão impedia que Jesus ia em largos passos até a casa de Jairo. Então essa multidão freia um pouco a velocidade de Jairo, de Jesus. Mas para piorar a história de Jairo, aparece uma mulher no caminho. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que Jesus é tão perfeito, que no caminho do milagre, ele estava ali fazendo milagre na vida de Jairo. E quando eu estava lendo esse texto, eu entendi, olha como Jesus é bom. Ele não faz milagre só na sua vida. Jesus faz milagre em todos aqueles que estão próximos da sua vida. Porque através da vida de Jairo, uma mulher se colocou no caminho e Jesus para, porque aquela mulher veio decidida em tocar as suas vestes, e ela disse: somente se eu tocar eu serei curado. E aquela mulher não falou palavra alguma para Jesus, ela tinha falado para si mesma. E nessa caminhada, nessa descida para a casa de Jairo, Jesus então é tocado. E Jesus então agora ele para. E ele pergunta: quem me tocou? E seus discípulos dizem: Senhor, como perguntas quem tocou, se a multidão te aperta? E o Senhor diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Jairo estava desesperado. Jairo tinha pressa que Jesus fosse à sua casa.
Porque Jairo saiu da sua casa, mas deixou um grande problema lá na sua casa. Talvez você hoje se coloque no lugar de Jairo, talvez você está aqui na igreja, mas deixou um problemão lá na sua casa. E você não sabe como vai resolver, mas você veio diante da pessoa certa, mas essa pessoa certa, quando você veio, parece que está demorando, parece que não está se importando com o seu problema. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem milagre para você, mas também tem milagre para o seu irmão. E Ele para atender aquela mulher. Agora imagina a angústia de Jairo. Talvez Jairo poderia dizer: Senhor, foi eu que te busquei, foi eu que te chamei, essa mulher não te chamou. E o Senhor parou para atender. Mas veja bem, Jairo, com mesmo tendo aquela necessidade, aquele problemão na sua casa, Jairo aqui resposta com o espírito de paciência também. E não só Jesus para, como também Jesus começa a escutar a história da mulher. Se ele estava esperançoso, se ele estava com pressa que Jesus descesse a sua casa, agora não só a mulher o impede de descer, mas também ele começa a ouvir a história da mulher. E a mulher começa a contar a sua história, o que sucedeu. E aqui nós aprendemos que em meio da tormenta, em meio das dificuldades, mesmo assim eu e você temos que ter paciência. Porque o milagre estava a caminho. O milagre estava indo à casa de Jairo. E quantas vezes o seu milagre está a caminho, e quantas vezes se coloca alguma barreira, e nós ficamos desesperados achando que Deus está atrasado, que Jesus não vai vir ao meu encontro, e na verdade nós sempre queremos as coisas na nossa hora. E Jesus sabia o momento e a hora certa que ele tinha que atuar. Ele precisava fazer algo na vida daquela mulher, que também, olha que interessante, a menina tinha 12 anos, a mulher fazia 12 anos que estava sofrendo, e Jesus para e atende aquela mulher. E quando Jesus atende aquela mulher, e aquela mulher está contando a sua história, o problema estava saindo lá da casa de Jesus. Quando ele saiu, a sua filha estava respirando. E quando Jesus agora ele fala: vamos. E talvez Jesus já estava: Jesus, agiliza, venha alguém. Sabe uma coisa, irmãos? Todas as vezes que nós estamos prestes a receber o milagre de Deus, a bênção de Deus, se levanta alguém. Todas as vezes que o milagre estava chegando, porque Jesus estava perto. Fique o mistério quando o milagre está perto de acontecer. O inimigo vai usar pessoas de fora para impedir o seu milagre. E se a pessoa que ele usou de fora não for suficiente para te atrapalhar, ele vai usar alguém de dentro para atrapalhar o seu milagre. E isso é muito sério. Por quê? Quem foi dar a notícia para Jairo? Foi alguém de fora ou de dentro? Foi alguém de dentro. Jairo esperou todo aquele tempo. Ele viu Jesus curando a mulher. Ele esperou, talvez, eu estou dizendo aqui que ele estava com paciência, mas talvez ele não estava. Ele esperando aquela situação, Jesus ir rápido. E quando Jesus despede a mulher, quando Jesus começa a ir para a casa de Jairo, vem alguém de dentro da casa de Jairo dizendo: não incomodes mais o
porque a sua vida está perto. E por isso, irmãos, que é bom nós estarmos perto de Jesus quando vem a má notícia. Porque eu creio que quando Jairo ouviu essa palavra, a sua fé deve permanecer. Deu em de Jairo. Mas como ele estava perto de Jesus, ele ouviu uma palavra de sentença, uma palavra que tinha dado ponto final na vida da sua filha. Mas é por isso que nós temos que estar perto de Jesus, porque ele sempre tem uma palavra contrária à palavra do homem. O homem trouxe uma palavra, um decreto de morte, que já não tinha mais jeito. Mas Jesus, conhecendo o coração de Jairo, sabendo o que Jairo tinha feito, Jesus conhecia o coração de Jairo, sabia que Jairo tinha buscado. Talvez você também já fez campanha, você orou, jejuou, você clamou ao Senhor, está esperando o seu milagre, e vem alguém para matar tudo aquilo que você construiu em Deus. Vem alguém e diz: olha, seu problema não tem jeito, olha, a sua família não tem mais jeito, o seu filho não tem mais jeito, o seu relacionamento não tem mais jeito, o seu ministério não tem mais jeito, a sua saúde não tem mais jeito. E por isso que eu disse que é bom nós estarmos do lado de Jesus, perto de Jesus, porque você vai ouvir algo diferente daquilo que os homens falam sobre nós. Naquela angústia, naquela tristeza de Jairo, Deus libera, Jesus libera uma palavra de vida ao coração de Jairo. O Senhor disse: Jairo, não temas. Talvez você esteja passando por um problema aos seus olhos insolúveis, porque já não tinha mais função para Jairo. E se você já entregou nas mãos de Deus, então descanse seu coração, porque Ele vai prover um milagre na sua vida. Ainda que as palavras sejam contrárias, sabe, os homens nos dão decretos, diagnósticos, estatísticas, que não vai dar certo, que é o fim, que não vale a pena. Para de buscar a Deus, para de louvar a Deus, para de orar a Deus, para de jejuar, para de fazer campanha. As notícias que nós ouvimos, olha, não vale a pena. Mas Jesus está dizendo aqui para nós essa noite: não para, continue buscando, continua clamando, continua pedindo, continua fazendo a sua campanha de madrugada. Porque Ele está vendo o seu sacrifício, assim como Ele viu o sacrifício de Jairo, de ir até Ele, de se humilhar diante dele. Mestre, vai da minha casa, porque eu estou com um problema. Talvez você esteja aqui nessa noite com um problemão e não sabe como vai resolver, e já ouviu amigos falando: cara, já era, não tem jeito. A última palavra vem da boca do Senhor. Se Ele está dizendo para você nessa noite: não temas, então não tenha medo, porque Ele continua no processo do milagre. Ele está vindo a casa, e não foi alguém distante que foi trazer a mensagem para Ele, foi alguém dentro da casa. Porque tem que ser alguém dentro da casa do pé. É para nos maquiar. Porque às vezes nós esperamos tudo lá de fora. E muitas vezes lá de fora não nos atinge. Mas o inimigo vai usar alguém que está perto. Então daí você vai sentir o impacto daquela palavra. Alguém que você precisa te levantar e te dar a mão para o filho. Eu sei que está difícil a sua carne, mas estou aqui contigo. Às vezes você está perto, vai dizer: olha, desista,
E a sua história continua em Cristo Jesus. É Ele que está trabalhando em seu favor. Jairo, aqui, ele estava destruído com a notícia. É uma filha de 12 anos, uma adolescente, uma adolescente. Não incomode mais o mestre. Jairo nem perguntou comigo, não quero estar fora. E Jesus sempre tem uma palavra para nós. Por isso é bom ver você sempre estar perto de Jesus. Os dias que você ouvir as palavras, o dia que você ouvir a sua vida não tem jeito, o dia que você ouvir o seu problema não tem solução, você tem que estar perto de Jesus. Porque Ele vai dizer para você, essa palavra não saiu da minha boca. Porque no vocabulário de Jesus não existe o impossível, não existe não ter jeito. Existe que para Deus todas as coisas são possíveis, para Ele todas as coisas são possíveis. Para Deus não existe um decreto a qual Ele não possa mudar. Para Deus não há um diagnóstico que pode mudar. Mas para os homens sim. E agora o que Jairo vai fazer? Diante daquela palavra, jogar a toalha, desistir daquilo que ele foi buscar em Cristo. E Ele dá uma lição aqui para nós nessa noite, irmãos. As coisas em nossas vidas que não vai suceder no nosso tempo. Eu sempre falo, uso essa palavra, processo. Aqui tem um processo na vida de Jairo, tem um processo da espera, da paciência. Mesmo que o problema estava gigante na sua casa. Talvez você está aqui nessa noite. Você cantou, você levantou as mãos, você sorriu, mas lá dentro da sua casa, você não sorri, você não canta, você não ouve, porque a dor é intensa. Talvez nós estamos dentro da igreja, nós profetizamos, nós adoramos, mas lá na nossa casa a tristeza. Já estava passando por um processo muito sério, mas ele estava diante da pessoa certa. A conduta de Jairo foi acertada. Ele buscou aquele que poderia resolver o seu problema. Olha para o seu problema hoje e olha, começa a pontuar as coisas que te falaram que não vai dar certo na sua vida, que não tem jeito. E agora a pergunta é: o que Jesus disse para você a respeito desses problemas? Agora as pessoas pontuaram que não tem jeito. Qual foi o decreto de Jesus? Que não tem jeito mesmo? Às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Jesus e ouvimos outras vozes. E a voz de Jesus no coração dos teus filhos é nunca: não vai ter jeito, eu não posso fazer. Ele sempre tem uma palavra para a sua vida. E o interessante aqui, quando Jairo vai buscar Jesus precisava descer lá na casa. Não precisava. Em Lucas 7:7 vai falar do centurião de Cafarnaum, quando o seu servo estava doente. Ele mandou os seus servos, seus empregados, chamar Jesus para ir na sua casa. E Jesus estava indo, quando Jesus chega perto. Então, ele veio e fala que Jesus não entrasse na sua casa. Aquele homem reconheceu que era pecador e Jesus era santo. E aquele homem, ele tem um ato de fé diante de Jesus, fala: basta uma palavra.
quando ele recebeu a notícia. Aí nós não somos pegos. A notícia ruim nos esconde. É o fim para nós, para muitos. A notícia ruim: acabou minha oração, Senhor. Acabou minha fé, Senhor. Já não quero mais saber de Cristo. Já não quero ir mais para a igreja. A primeira reação que nós temos: abandonar Cristo, porque aconteceu algo pior na minha vida. Esquecemos tudo aquilo que foi construído até aquele momento. Esquecemos tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Por algo que não é raro, uma coisinha só. Eu sempre brinco com as pessoas aqui: você faz 100 coisas, ou 99 coisas boas para uma pessoa, e uma coisa que você fala, uma só, uma coisinha só, você fala assim: eu não posso. Ela esquece 99 boas que você fez, e lembra dela que você falou lá na igreja. Ingratidão, nós somos muitas vezes ingratos com Deus, e já é o que mostra que eu tenho um coração ingrato, mesmo recebendo a notícia. E a notícia foi ainda para não incomodar o mestre. Então esse é o momento que eu mais incomodava: Senhor, faça alguma coisa, faça alguma coisa, Senhor. Não incomode o mestre, porque ela já morreu. O que já deveria fazer? Deixar o mestre correr para casa. Como que isso ia resolver o problema? Ele não correu para casa, ele esperou o mestre. Ele foi com o mestre para casa. Eu aprendo algo com Jairo aqui. Ele sabia que ele estava levando a casa dele. Ele estava levando a solução do seu problema para casa. Ainda que a notícia é ruim, Deus tem coisas boas. Em meio à escassez, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio às falhas, em meio às dores, em meio aos diagnósticos, Deus tem coisa boa. Então o Senhor vai com Jairo para casa. Os que deu a notícia estavam lá também. Não tem jeito. Interessante, Jesus deixou aquelas pessoas que não acreditavam entrar na casa. Vamos lá. Porque você está andando com pessoas que não fazem nada, que edificam sua vida. Jesus não deixa de entrar na casa. Pessoas que não levam você para o reino dos céus. Não são companhias para você. Entrou os seus discípulos: pai e mãe, mandou tirar todo aqueles da casa. Porque ele ia fazer o milagre. Ele ia fazer o milagre na vida daquela menina. Todas as vezes que nós recorremos a Deus, nós vamos receber. Antes de você vir para investigar, Deus já sabia o que você precisa. Antes de você decidir vir. E às vezes, sabe o que acontece em nós? Deus está demorando. E na verdade nós precisamos das coisas para ontem. Não é assim? É o mundo que nós vivemos, né? 24 horas, isso não está dando para fazer nada. Talvez quando Jairo chegou até Jesus, Jairo também pensou que Jesus ia, chamou Jesus aí, vamos lá, resolveu. E Jesus foi falado com ele. Então, quando você pedir algo para
Jesus estiver demorando, lembre disso. Talvez Jesus falou para socorrer muito também que está necessitando dele. Mas ele não esqueceu da sua condição. Ele não esqueceu daquilo que você está vivendo, que você está passando. Ele não esquece. Mas às vezes dá essa sensação, nossa, que Jesus está demorando. Às vezes nós temos esse sentimento no nosso coração que Jesus se esqueceu, que Jesus já não lembra mais do meu pedido que eu fiz há um ano, há 2 anos, há 6 meses, há 3 meses, há uma semana. Às vezes não sucede. Pensamos que Ele se esqueceu e que Ele está demorando. Jairo deixou uma filha, deixou uma esposa e um monte de gente lá, com o coração apertado. E Jairo não veio logo. Jairo foi buscar a solução do problema que ele tinha na casa, e a solução não veio. Ei, às vezes você também pode estar pensando dessa forma: eu já busquei, eu já clamei, eu já pedi, e Deus está demorando. Quem sabe Deus está forjando o processo da paciência em você. Quem sabe Deus está experimentando para que você suporte mais um pouco. Se você não vai abandonar porque Ele está demorando. Ontem eu fui para Votorantim e eu reencontrei um amigo de muitos anos que nós jogamos junto com o Mojimirim. E ontem ele falou para a região o problema que a filha dele tem. E no sábado passado ele tinha falado para mim, eu contei mais ou menos por cima dela. E a filha dele tem uma doença curável. E ele é cristão, amado de Deus. E ele falou quando ele recebeu esse diagnóstico, e não tem cura mesmo. E ele falou assim que nas primeiras horas ele balançou muito. A sua fé balançou. Ele disse que despertou um questionamento a Deus. E eu perguntei para ele: o que você fez, Paulo? Eu fui entender que era um processo de Deus, não só na vida dele, mas na vida dele também. E ele falou: naquele momento me tornei mais forte na oração, fiquei mais forte na busca, a minha fé aumentou, mesmo sabendo que o problema dela é irreversível pela medicina. Mas ele diz que continua ainda confiando. Olha, os diagnósticos que nos vêm muitas vezes nos colocam a prova da sua fé em Deus. E se Deus fizer, joinha, ok? E se Ele não fizer, qual vai ser a minha postura diante de Deus? Eu vou mudar, porque Deus não fez nada por mim. O louvor disse: se Ele fizer, Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes para nós, isso é Deus, porque nós recebemos, Ele dá, quando Ele é ok.
foi mão de Deus. É uma palavra abençoada para Ezequias. Abençoadíssima. Todos nós queremos receber essa palavra. Ezequias recebeu. Põe a tua casa em ordem, e não rebelarás a reais. Palavra dura. Ezequias sabia quem era diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se coloca de joelho contra a parede e começa a falar com Deus que ele tinha dado verdadeiramente aos olhos do Senhor. Ele era temente ao Senhor e chorou muitíssimo. Ele se humilhou diante de Deus. O profeta deu um lugar melhor, se vira. Ele estava no meio do pátio, saindo. O Senhor mandou o profeta voltar. Era um decreto de vida dele tinha acabado a vida. Olha onde o Senhor quer te levar nessa noite. Você não pode fazer para o seu coração essa falta de esperança por causa de uma palavra. Ezequias reagiu diante de uma adversidade tão grande. E nós não reagimos diante de situações tão pequenas. E aqui ele estava com um problemão, já estava com um problemão. Já que eu vou morrer, eu vou jogar no ar, vou esperar bem longe. E o Senhor não tem te dado decreto de morte, o Senhor tem dado decreto de vida sobre ti. Então o que eu vou fazer com a vida que Ele tem me dado? Agora vendo o profeta, não sei se ele questionou, se fosse de nós, gostei. Vou ter que voltar lá? Vai ter que voltar lá. Acrescentarei assim ensinando de vida. Irmãos, nada é impossível para Deus. Quando nós colocamos a fé em ação, Deus vai reagir em seu favor. Já ele não regou o pé, mesmo tendo decreto, ficou esperando o mestre. Quer ver um versículo simples? Já aconteceu aqui. Alguém está doente? Alguém foi lá no hospital. Aí vem a notícia aqui, sei lá e tal. A pessoa está aqui no hospital. Chega lá no hospital, não pode entrar. Tem que ficar na sala de espera, desesperado para dar notícia, ninguém dá notícia precisa. Não sabe lá. É mais ou menos isso que acontece muitas vezes com a nossa vida. A notícia aqui era uma notícia terrível. Ela morreu. Era para já fazer o quê? Fica aí, Jesus, que eu vou morrer lá na casa. O que iria adiantar ele na casa? E ele teve essa lucidez de perceber que se ele fosse, não ia adiantar nada, mas se ele levasse o mestre, se ele levasse alguém que pode e tem o poder de resolver o problema, o lugar que estava um grande choro poderia se tornar um lugar de alegria e de gozo. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida, meu querido. Ainda que não seja no seu tempo, na sua hora, permaneça fiel, permaneça com fé. Não esmoreça sua fé por causa de decretos, de diagnóstico, de estatística, por causa de palavras.
diz aqui para vocês que Deus dá uma palavra no coração, que eu estou gerando, eu estou grávido, como diz aqui isso. Estou grávido, gestante. Eu estou gerando vida, eu estou gerando salvação, eu estou gerando cura, eu estou gerando libertação. Foi para isso que Jesus te chamou, para você gerar algo nele. Então, quando os diagnósticos vierem, diga para o diagnóstico: pode ser ruim, mas eu estou gerando coisas boas. Pode vir um decreto de morte, mas eu estou gerando vida. Você é gerador de vida, porque o que habita em você é vida. Deus não veio destruir. Não, Ele não veio. Ele veio construir e reconstruir aquilo que está em nós. Isso Ele veio fazer, mas Ele não veio destruir. E deixa eu te dizer, esse problema que você está vivendo não é para te destruir, não é para a sua vergonha, é para a glória dele. Jesus chega na casa, chora, lamenta, não tem mais jeito. O que ele foi fazer no lugar? Já havia morte, havia pânico, desespero. Ele veio trazer alegria. Aonde Jesus está, a alegria. Mas se Ele não estiver na nossa vida, aí sim, desculpa te falar, mas é só uma vida. Essa família precisava de um milagre. Ela precisava que o mestre fosse para a casa. E outra coisa, todas as vezes que você chama pelo nome dele, ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. Ainda que alguém vai falar: olha, ele não está te escutando. Ele não está se importando contigo, porque se tivesse se importando, você não estava passando por esse problema. O que as pessoas querem fazer conosco? Nos afastar daquele que pode resolver o problema. Você pode ver. Aí você olha para a pessoa, vê de quem ela está perto: de Deus ou do diabo? Isso é uma decisão espiritual bastante tempo de ser humano. Porque se ela sabe que você está passando por um problema e ela vai te impulsionar, te empurrar, segue, continua confiando, continua esperando, continua buscando, ela anda com Deus. Mas se esta pessoa chegar e desista, para, não é para você, não tem mais jeito, se aparta dela, porque ela quer levar você para longe de Deus. Já vamos dar uma notícia, que eu e você temos que ter fé, eu e você temos que ter perseverança, ter paciência. Esses são os ingredientes para nós receber o milagre de Deus, porque nunca vai acontecer na sua vida, na minha vida, no meu tempo, na minha hora, vai ser na hora dele. E tudo que Deus faz, Jesus mostrou naquela casa, que não queria só alegrar o coração de Jairo, ele não queria provar só a fé de Jairo, mas ele queria manifestar e mostrar o seu poder para todos aqueles que não criam, que era possível Jairo ter a vitória da sua filha. Por isso eu diz aqui que Deus, quando Ele faz o milagre também alcança todos aqueles que estão perto de você. Talvez você está buscando primeiro do que eu, mas Jesus está descendo para esse encontro, me encontra, e Ele vai me abençoar, Ele continua indo, porque o propósito
aí ao Senhor para te agradecer. Então não diga que o Senhor está demorando. Não se desespere quando as pessoas trazerem um diagnóstico para você que não tem jeito. Porque, pastor, não, desespero sim, a gente desespera. Mas não foi a voz de Deus que falou para você. Não foi Ele que ministrou isso no seu coração. Claro que ninguém tem sangue de barata, que ninguém não. A gente se preocupa sim. A parte humana. Mas Deus sabe o que está fazendo. Eu quero dizer que Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle da situação, Ele tem o controle do seu problema, Ele tem o controle da sua dificuldade também. Mas o que eu tenho que fazer é crer que é possível Ele resolver. Mas como que Deus vai resolver? Quando eu tiro da minha mão e coloco nas mãos dele. Porque enquanto eu estiver segurando, Ele não vai colocar nas mãos dele. E por isso muitos não têm recebido do Senhor aquilo que tem pedido, porque eu quero que eu resolva, eu quero soltar. Entrega ao Senhor o que já não fez. Olha, eu tenho um problema, Senhor. Essa vai para minha casa, a minha filha precisa, ela vai morrer se o Senhor não descer, se o Senhor não colocar as mãos nela. Ele tirou das mãos dele, colocou nas mãos de Deus. E há pessoas que precisam tirar suas mãos para que Deus coloque nele. Você precisa tirar suas mãos para que Deus coloque as mãos dele. Talvez é você e eu que estamos pedindo um milagre. Já era para ter acontecido. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o clamor. Deus já desceu contigo. Mas se Ele notou que tem algo ainda que precisa se desprender de mim, eu preciso deixar, entregar a Ele. Para quê? Para que Ele não ache vazio. Aqui mostra a dependência do homem totalmente de Deus. Todos os homens e mulheres da Bíblia que dependeram de Deus incondicionalmente, com toda a sua força, com toda a luz, eles receberam aquilo que eles pediram ao Senhor. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem buscado ao Senhor. Talvez você possa dizer, Senhor, pastor, eu tenho buscado a salvação da minha casa, da minha família, e está demorando. Talvez eu estou buscando a restauração do meu filho, eu estou buscando a restauração do meu casamento. Senhor, eu estou com um problema na minha saúde, estou com um problema no meu trabalho. Tudo isso o Senhor sabe e conhece. Qual é a minha postura diante dele? Dessa possível demora que nós pensamos que há. Será que Deus não está tratando conosco? Será que Deus não está trabalhando em nós? Para que eu possa receber a bênção totalmente. Deus não vai fazer nada pela metade da sua vida. Ele vai fazer por inteiro. Há uma promessa sobre a sua vida, irmãos. E a promessa de Deus vai colocar por terra, diz que todas as palavras faladas por Jesus, diz que Ele encerra para que ela se cumpra. Vai passar os céus da terra, mas a palavra dele vai se cumprir. E se é uma palavra de bênção, há uma promessa de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Você tem que crer nisso. Eu estou passando por um momento, é uma fase, todos nós passamos. Enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que nós vamos ter tribulações, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas. Mas o Senhor Jesus diz: olha, mas tenha bom ânimo. E esse bom ânimo continue, não pare, creia.
você recebeu o seu juízo. Creia somente. O que você tem que fazer? Creia somente. Creia que o resto Ele vai fazer. Essa é a chave. Crer aonde ninguém crê. É esperar onde ninguém mais tem paciência. Jairo não rendeu o pé enquanto não levou Jesus com ele na casa. Está demorando, fica aí, Jesus, que eu vou resolver do meu jeito. Eu vou dar meu jeitinho. Nós vamos dar por nada. Não vai acontecer nada. Nós vamos ficar frustrados. E deixa eu te dizer algo. Há muita gente frustrada dentro da igreja porque tomou a decisão por conta própria e não era Deus. Mas quando deu errado, atribuiu a Deus, que foi Deus que não fez. Deus não erra, Deus não falha. Ele prometeu e vai cumprir. Nós muitas vezes prometemos e não cumprimos. Mas Ele não é filho do homem. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Pastor, qual é a minha postura? Permanecer firme. Firme. Nós temos que ser como o capitão. Sempre tem que ser o último a pular do barco. Às vezes nós somos o primeiro. Capitão pula primeiro, não. Eu sei que estou passando por um momento difícil na minha vida. Mas há uma promessa sua na minha vida, que você não está sozinho. Ele está contigo. Deus nunca deixou ninguém sozinho. A questão é que nós abandonamos Ele. E falamos, Deus que abandonou. Não, ao contrário, nós abandonamos Deus. Deus não abandona ninguém. Deus não vira as costas para ninguém. E é no momento mais difícil é que Deus está do seu lado. E nesse momento mais difícil é que nós não conseguimos ver Deus. E nesse caso aqui, já ele viu Deus no momento mais difícil. Morreu, mas permaneceu. Está difícil lá, tem luto lá, tem choro lá. Ele permaneceu. Senhor, eu vou contigo. A espera dói, mas ela é necessária para você viver o cuidado de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. No processo do milagre está incluído o milagre de outras pessoas. O processo do seu milagre está incluído o milagre de outras pessoas. No milagre de Jairo estava incluído o milagre da vida da mulher que trouxe sangue. Deus tem bênção para todos. E nessa aldeia, nessa noite, talvez você veio em busca do milagre. O milagre está perto de você. Bem perto. Só falta nós ativar esse milagre. O milagre se chama Jesus de Nazaré. Jairo implora para que o Senhor descesse até a sua casa. E o Senhor desceu. Ezequias, ele se prostrou e chorou muitíssimo. Ele chamou a atenção de Deus para a sua causa. Quem sabe nessa noite você tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Jairo foi, se prostrou, implorou. Não é que o Senhor quer você subir dessa forma, assim, olha, o Senhor vai dizer, não é isso. É reconhecer que você depende dele. É reconhecer que se você não tiver ele na sua vida, se ele for contigo, nada vai mudar na sua vida.
Santo, Deus começa a encher vocês. Começa a preencher, Senhor, os corações. Começa a dar destinos. Começa, Senhor Deus, a mostrar o seu propósito. Mostra o caminho que devemos andar, Senhor. Pai, ajuda-nos a fechar nossos ouvidos. Palavras que valem, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, rejeitá-las. E abre nossos ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito. Nós adoramos todas as vozes contrárias, e abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Chama vida nessa noite, Jesus. Aonde a morte
Queridos, aplauda o Senhor em nome de Jesus. O Senhor é bom, gente. E eu creio que Ele tem milagre na sua vida. Agora eu tenho que crer nisso. Graça e paz, irmãos. Quem foi abençoado nessa noite? Glória a Deus que não tem um baú onde não joga tudo ali e fala, fica para depois, né? Ele está sempre com os ouvidos atentos à minha e à sua oração, ouvindo o nosso clamor. Amém? Nós vamos para os dízimos e ofertas. Eu pedi que os irmãos abram as suas Bíblias. O livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu já contei esse testemunho e ele é válido para a minha vida todos os dias. Quando meu pai faleceu, a minha mãe não recebeu pensão dele. Então ela tem só a pensão dela, né? A aposentadoria dela. Mas a minha mãe sempre foi muito fiel no dízimo na oferta. E às vezes a gente chegava lá e falava: mãe, você não tem 30 reais? Você não tem 150 reais? A minha mãe sempre tinha. E muitas vezes a gente ganhando bem mais que ela, o nosso não sobrava. A gente não tinha, a gente não conseguia. E falava: mas como que ela consegue, gente? Ela ganha um salário mínimo, ela paga água, ela paga a luz, ela mora sozinha, ela faz compra e ela tem para emprestar. Ela tem sempre para nos acudir. Mas a fidelidade não era com a igreja. A fidelidade até hoje continua sendo com Deus. E Deus continua suprindo as necessidades dela até hoje. Mesmo ganhando bem menos que a gente, a minha mãe sempre tem para quem chega lá e fala assim: me empresta 10 reais. Porque o Senhor tem sido fiel na vida dela até hoje. Então, quando você for dizimar e ofertar, faça isso com alegria. Dê o seu melhor para o Senhor. O seu melhor no dízimo, na oferta, o seu melhor tempo, o seu melhor louvor. Tudo são ofertas para o Senhor, são dízimos da nossa parte para Deus, do nosso melhor. Às vezes a gente vai lá e pega ali o nosso dinheiro e fala: ai, mas eu vou dar tudo isso para a igreja, tudo isso para o pastor. Não, irmão. Tudo isso aqui é fruto do seu dízimo, da sua oferta, Não saiu do bolso do pastor, mas saiu do dízimo e da oferta de cada um. Luz, água, som, o lanchinho das nossas crianças ali na classinha, o conforto que eles podem ter, ainda vão melhorar muita coisa em nome de Jesus, o Senhor tem provido, mas tudo é força de vontade de cada irmão, é o seu tempo, é o seu amor, é o seu dízimo e a sua oferta. Então, nesse momento, dê ao Senhor uma alegria no seu coração, que o Senhor, eu tenho certeza, vai transbordar na sua vida. Eu sei que a gente tem passado tempos difíceis, as coisas estão muito caras, muitas vezes a gente reclama, mas a gente precisa aprender a ser mais grato, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem nos provido todos os dias. E o pão na nossa mesa não tem faltado, graças a Deus, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te glorificar, a Deus. Primeiro por essa palavra, Senhor, ao qual o Senhor ministrou ao nosso coração.
Gratidão a Deus por usar o teu filho, a Deus como ministro da tua palavra, Pai. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Ela vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades, ela vem de encontro, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser transformados. Obrigado, Senhor, por não, ó Pai, deixar de nos ouvir, estar sempre, ó Deus, com os seus ouvidos atentos, Senhor, ao clamor da tua igreja e do teu povo. Nós, Pai, te louvamos, ó Deus, por cada irmão nesse momento irá dizimar e ofertar. Senhor, recebe a oferta da tua igreja, Senhor, que seja, Senhor, bem ministrado, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que vão estar, ó Pai, distribuindo, Senhor, essas dízimas, essas ofertas, ó Pai, ela tenha, Senhor, um propósito dentro da tua casa, Senhor, e que a cada dia, Senhor, essas vidas possam ser abençoadas por ti, ó Deus. O Senhor, ó Pai, venha transbordar, venha multiplicar no seu celeiro, ó Pai. O Senhor, ó Pai, venha mostrar ao seu povo que o Senhor foi fiel no passado e continua sendo fiel no presente, Pai. Que o Senhor, ó Pai, tenha, ó Pai, multiplicado, Senhor, na mesa de cada um, porque o Senhor, ó Pai, se alegra, Senhor, com as nossas, ó Pai, ofertas, ó Pai, com os nossos dízimos. O Senhor se alegra, Pai, com aquilo que nós fizemos para o Senhor, com alegria no nosso coração. Abençoa, Senhor, aqueles que não poderão, Senhor, nesta noite, ó Pai, ofertar, Senhor, na sua casa. Abre, Senhor, as portas, Senhor, as janelas dos céus. Senhor, prepara, Senhor, para que os teus filhos também possam, Senhor, estar dizimando e ofertando na tua casa. Nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. É um lugar improvável que você pregar o Evangelho, mas as pessoas veem a diferença daquele que tem
Pai, nessa noite nós queremos glorificar e exaltar o Senhor Deus pela vida do Marcos, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido com ele. Obrigado, Deus, porque ele tem representado a nossa cidade. E nós te louvamos porque o Senhor tem dado graça. Eu reconheço, Pai, que tudo que tem acontecido na vida dele é porque o Senhor tem estado com ele, tem estado com a sua esposa, com os seus filhos. E nós queremos, como igreja, abençoar o teu filho, Pai. E pedimos a Deus, continua guardando e continua usando ele, Papai, nesse esporte para glorificar o teu nome, Senhor. E nessa noite nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao teu nome, porque o Senhor tem sido fiel para os teus filhos, Pai. E nós nos alegramos por fazer parte dessa história. Continua sustentando, guardando, ó Pai, para todo sempre é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você sentar, nós estamos passando o aviso aqui, em nome de Jesus. Eu quero agradecer os visitantes, a Olívia, dá um tchauzinho para a Olívia. Oi, Olívia, Deus te abençoe em nome de Jesus. O Gustavo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós sempre usamos aqui uma frase, que aqui não é lugar para se frequentar, mas é uma família para se pertencer. Sinta-se abraçado por esse povo bonito, em nome de Jesus. As portas estão abertas para você. Nós também aqui temos o pastor Elias, sua família. Deus abençoe. Pastor Elias é um homem de guerra, nós andamos juntos aí. Tem sido bênção para esse ministério. Que Deus continue te abençoando, a sua família, seu ministério, aonde quer que o Senhor levar vocês, que sejam bênçãos em nome de Jesus. Queridos, na quinta-feira nós vamos ter a celebração nossa às 19h30. Nós estamos falando sobre o tema restauração. Você precisa restaurar uma área da sua vida. Vem em nome de Jesus. Se souber que alguém está passando por algum problema, traga eles em nome de Jesus. Seja uma gente milagre na vida dessas pessoas. Sábado nós vamos ter um encontro de jovens aqui às 19h30, mas não o pastor Magdiel. Sábado, foi sábado, dia 20. É sábado 20, então nós vamos ter aqui uma igreja do pastor Magdiel, que está fazendo o voo, trazendo a palavra. Vai ser uma noite de festa, uma noite de celebração a Deus. Estamos no finalzinho do ano, irmãos. Eu sei que o ano foi de luta, foi de dificuldade, mas tira esse sábado para se alegrar, para jogar a tristeza embora, sabe? Vem em nome de Jesus. Qual é a idade? Até 100 anos, você é jovem, você pode vir em nome de Jesus. Tá? E vamos saltar, pular de alegria, vamos celebrar em nome de Jesus. Amém? Dia 29/12, a partir das 18 horas, marcha para Jesus. Aí a prefeitura abriu esse espaço para as igrejas, está apresentando teatro, louvor, alguma peça ali, palavra, aqui na praça. Então, como eles têm os eventos aí, então eles abriram essa oportunidade para as igrejas. Então nós vamos estar ali em nome do Senhor Jesus, adorando ao Senhor para a glória do Senhor. Nós vamos estar ali como abençoadores, em nome de Jesus. Vamos orar para quebrar as maldições dessa cidade. E você é esse instrumento. Então eu quero deixar esse convite para toda a igreja. Vamos fazer barulho, vamos derrubar os muros que existem aí, em nome de Jesus. E o seguro vai cair com grito, glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala contigo, queridos, amém? Aí no domingo nós vamos ter o nosso culto para a glória do Senhor. Nós vamos ter celebração também. Então às 19 horas, toda a igreja está convidada. Pessoal, aqui se não tomaram a ceia, vai ser servida a ceia após o culto aí. Vocês procuram o nosso irmão Diácono. Eu ia falar para o lado, viu? O Nelson, tá? Ele vai estar aí ministrando a ceia para vocês. Amém, queridos? Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos estar orando. E eu quero já chamar o pastor Elias, que ele vai estar entrando a bênção apostólica para nós, né? Pastor, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelos enfermos aqui. Assim que terminar, ele vai estar aí nos abençoando com a bênção apostólica. Pai, nessa noite nós queremos te louvar e agradecer o teu nome,
porque o Senhor é bom. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui na tua presença, celebrando, exaltando o teu nome. Pai, agora nós vamos pondo aí para nossas casas, Senhor, que a tua bênção nos acompanhe, que o seu Espírito, Senhor Deus, esteja ministrando em nossas vidas, em nossa casa, em nossos familiares, e que no nome de Jesus, Pai, seja uma semana de milagre, uma semana de bênção. Pai, nós temos orado por algumas pessoas que estão vivendo, nós, Pai, voltamos a apresentar diante do Senhor, que as tuas mãos alcancem, que as tuas mãos tocam. Pai, nós cremos na cura do Theo, na cura do João Paulo e outras demais pessoas que estão passando, meu Pai, por enfermidade. O Senhor é o Deus que sabe, e nós liberamos esta palavra. Nós abençoamos essa cidade, Senhor, colocamos a luz nas tuas mãos, em todas as cidades, Senhor, vizinhas, que a graça, que o poder do Espírito Santo esteja, Deus, com essa cidade, para a glória do teu nome. Abençoe esse ministério, Senhor, abençoe as nossas vidas, os pastores, ó Pai, os obreiros dessa casa. Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor. Deus, uma semana de milagre, uma semana de vitória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor mande o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, não só hoje,